Olá, tudo bem? Professor Lucas na área, com o 11º exemplo, Enem 2019. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms. Olha lá, o cabo com 10 ohms de resistência. Conectado a uma tensão de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de 200 ohms cada uma. 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas de 200 cada uma estão conectadas ao mesmo circuito de uma TV com 50 ohms de resistência. Conforme mostrado no esquema, a TV funciona apenas com uma tensão entre 90 e 130 volts. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que abaixo de 90 ela desliga, acima de 130 ela queima, tá? E ele fala o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a TV pare de funcionar é igual a quanto? Então a gente vai calcular o caso extremo. Conforme eu vou conectando, conforme eu vou ligando as lâmpadas, eu vou ter que fornecer tensão para elas. Fornecendo tensão, o que acontece? Diminui-se a tensão lá na TV. Então, no caso, quanto mais lâmpadas forem ligando, significa que a tensão lá na TV vai diminuindo. Então, eu vou ter que trabalhar com o mínimo de tensão para o correto funcionamento da televisão. Então, antes de qualquer cálculo, a gente tem que lembrar a teoria que envolve esse problema. E nós sabemos que quando eu tenho eletrodinâmica e os resistores são ômicos, ele tem que obedecer à nossa primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm fala que para todo resistor ômico, a voltagem, a DDP, é proporcional à corrente, ou seja, U é igual a R vezes I. Considerando então que no mínimo a TV, tá? Ela vai funcionar a 90 volts, a gente pode achar a corrente mínima para o seu funcionamento, correto? Vamos lá. Voltagem 90, resistência fixo 50, quero achar a corrente da TV. Isolando a corrente da TV, nós temos lá 90 dividido por 50, isso vale 1,8 amperes. Abaixo disso, a TV vai desligar. Bom, vamos lá. Quanto de corrente que vai sobrar para que as lâmpadas acendam? Vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho 120 volts no total, 90 volts a TV vai consumir. Sobra quanto? Sobraria 30 volts. Porém, 30 volts, considerando o fio uma resistência constante, isso sugaria uma corrente aproximadamente de quanto? Então vamos pensar, para fazer esse cálculo, lá nos fios, lá no cabo. Vamos pensar no fio, tá bom? O fio, usando de novo a primeira lei de Ohm, nós temos lá 30 volts, uma resistência de 10, quero achar a corrente lá no fio. Então passa o 10 dividindo, 30 dividido por 10 é 3, né? Então daria 3 amperes a corrente que passaria lá no fio, funcionando a TV a 90 volts. Entenderam isso? Se eu tenho 3 passando no fio, 1,8 chegando lá na TV, significa que a diferença que está no fio e a que passa na TV é os que vão passar nas lâmpadas. Então, lá na lâmpada, nós podemos concluir que eu vou ter uma corrente igual a 1,2 amperes. De novo, pessoal, só para que vocês entendam a minha linha de raciocínio. A corrente que está passando no fio, que é nesse resistor de 10 ohms, é a corrente total do circuito, que vale 3. Porém, lá na TV, nós calculamos uma corrente de 1,8. Significa que desceu para as lâmpadas uma corrente de 1,2 amperes. Agora, quantas lâmpadas podem ser acesas com 1,2 amperes? Vamos pensar lâmpada. Vocês concordam que as lâmpadas estão em paralelo com a TV? Se elas estão em paralelo, significa que elas também usam a mesma voltagem. Se a voltagem que eu considerei da TV é de 90, usando a lâmpada,
e a primeira lei de Ohm, o você ri, a gente pode dizer que 90 volts vão acendê-las, a sua resistência vale 200, eu quero achar a corrente de cada uma. Passa o 200 dividindo, ficaria 90 dividido por 200, é a corrente de cada uma. Essa continha é igual a 0,45 amperes. Então, nas condições que eu considerei aqui, cada lâmpada consome 0,45 amperes. Porém, no circuito sobrou um total de 1,2 amperes. Isso quer dizer que, se eu acender ao mesmo tempo uma lâmpada, eu vou consumir só com a lâmpada 0,45 amperes. Duas lâmpadas, eu vou consumir um total de 0,90 amperes. Eu consigo, porque eu tenho uma sobra de 1,2. Se eu colocar 3 lâmpadas, eu precisaria de 1,35 amperes. E eu não tenho essa amperagem total. Eu tenho no máximo 1,2. Então eu não posso colocar 3 lâmpadas para que a TV ainda continue em funcionamento. Eu posso no máximo colocar 2 lâmpadas, que seria a alternativa B de bola. Tudo bem, pessoal? Até!